Você sabe como educar seus filhos em relação ao dinheiro? A gente está abordando aqui, vai dando o que, irmão, que chegar. A gente está abordando há algumas semanas finanças em família. Por quê? Como é algo que a gente já tem estudado, tem desenvolvido na nossa família, e a maioria das famílias sofre por problemas financeiros, a gente decidiu começar essa série falando sobre esse tema. Então hoje eu acredito que já seja aí a quarta aula, a quarta live. E a gente hoje vai falar como você ensinar as suas crianças, os seus filhos sobre dinheiro. Como que os nossos bloqueios emocionais em relação às finanças prejudicam as finanças dos nossos filhos, tá? Então se você está chegando aí, não perde que tem muita coisa boa pra gente. Começando, nosso texto base de hoje. Fala aí, mamãe, enquanto eu pego aqui. Como começar a introduzir as finanças na vida dos seus filhos. O texto base vai ser Provérbios 22:6. Ele vai dizer. Não, você vai ver. Vai. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ok? Ensina o caminho, mostra durante a caminhada qual o caminho que o seu filho deve seguir. O que acontece? Finanças ou educação financeira, nós não fomos ensinados. Se alguém aí durante a infância foi ensinado sobre finanças, levanta a mãozinha assim, porque eu nunca fui ensinado. Ou então na escola. Coloca eu, né? Ou então coloca eu se você aprendeu sobre finanças na sua infância. Na escola, na família, na igreja. É algo que hoje é que está começando a ser falado, porque existe uma lei do Ministério da Educação lá que determina que as escolas elas introduzam a educação financeira desde a base curricular. É difícil? Porque se os professores não sabem sobre finanças, não sabem lidar com dinheiro, como é que vão ensinar para os alunos? Existe uma determinação, porém não houve um preparo para que os professores estivessem aptos a ensinar sobre isso. Então, falar sobre finanças é uma quebra de paradigma ainda muito grande no Brasil. E, por exemplo, eu atuo como educador financeiro, eu sei das dificuldades, a maioria das pessoas não querem parar para aprender sobre finanças, elas querem o resultado, querem ir lá fazer um investimento e ganhar dinheiro com investimento, querem simplesmente ter muito dinheiro, tá? Mas para isso acontecer, tem um processo. E esse processo ele passa pela educação financeira, tá? E o nosso modelo de dinheiro, todos nós aqui, você, tem um modelo de dinheiro que foi instalado pelos nossos pais, pelos professores, pelas pessoas que nós convivemos na infância. E é isso que nós precisamos identificar e mudar, criar o nosso próprio modelo de dinheiro com base nas nossas experiências. Por que eu estou te dizendo isso? Porque os nossos filhos, eles estão formando o modelo de dinheiro deles, com base nas experiências que eles estão tendo com os pais, com os professores, com os alunos. Aí eu te pergunto, o seu modelo de dinheiro hoje, a forma como você lida com o dinheiro, o seu resultado financeiro hoje é satisfatório? Você está satisfeito? Ai, amor, qualquer momento tu assume, tá? Eu tô com a crisezinha hoje, então se eu sair correndo... Hoje não, sempre. Viviane assume. Então, você está satisfeito com o seu modelo do dinheiro hoje? Com a sua forma de lidar? Se você não está, então é algo para você se preocupar duas vezes, porque se você tem filho, o seu filho está replicando, ele está sendo configurado com essa mentalidade que você tem hoje. Gente, e com base nesse versículo de ensina o seu filho no caminho, o caminho é a palavra de Deus. É na palavra que a gente ensina nossos filhos a falar a verdade. É na palavra que a gente ensina a ele onde ele deve andar. É na palavra que a gente ensina como ele ser uma pessoa íntegra, honesta. Então não tem para onde correr. A gente fala sobre finanças em famílias, o que Deus fala sobre isso. Então não é o que a gente acha, o que o Elito acha, é o que Deus fala sobre isso. Entende? Então a gente não quer falar o que a gente acha, sim o que Deus quer que a gente leve para nossas vidas. Então, como introduzir isso na vida dos nossos filhos? Quando começar a falar sobre dinheiro para eles? Eu estava estudando e vi que até os 5 anos, assim, no modo geral, até os 5 anos a criança ela vai observar
como você lida com isso. Como você compra, se você faz lista, se você introduz ele, ó, para chamar e mostrar, ó, a gente vai levar isso, isso e isso, não vai levar mais do que isso. Entende? Se você se planeja, então a criança está sempre observando como você lida com o seu dinheiro, como você lida com compras, né? Se você é compulsivo, se não é, então ela está observando até os 5 anos. Isso. Então, exato, isso é um ponto importante. Entender que tudo que nós precisamos para prosperar está dentro de nós. Deus ele já colocou dentro de mim e de você a semente para a prosperidade. Mas para que isso aconteça, ela parte do princípio de que nós precisamos fazer uma boa gestão financeira dos nossos recursos. Ainda que você trabalhe, que você ganhe muito dinheiro, mas se você não fizer uma gestão financeira boa das suas finanças, você não vai prosperar, você não vai ficar rico. Por quê? Porque tudo que chega na sua mão simplesmente sai como água que você não consegue segurar. Então, observe o seguinte, você gostaria que seus filhos tivessem uma vida mais próspera do que você teve? Nós, como filhos, deveríamos ter a obrigação, ou temos a obrigação, de ser mais próspero do que os nossos pais. Porque nós estamos vivendo uma época de mais informação, de mais conhecimento. Muitos dos nossos pais não conseguiram estudar, mas se esforçaram para que nós pudéssemos estudar. E nós, da mesma forma, nos esforçamos para que os nossos filhos tenham uma educação melhor do que nós tivemos. Nós somos pais. E é esse o nosso esforço. Que nossos filhos aprendam, estudem, aprendam um idioma novo que a gente não aprendeu, habilidades novas que a gente não aprendeu. Que eles prosperem mais do que a gente, sim, né? Sim, exato. Mas se você não ensinar finanças para o seu filho, ele pode ser o mais inteligente da turma. O mais inteligente. Quantas pessoas que eu conheço que estudaram comigo, que tiravam nota 10 em todas as avaliações, mas não prosperaram. Então entenda. Porque não é sobre nota, não é sobre números. Não gente, é você pedir sabedoria ao Senhor para lhe direcionar. Você pode ser inteligente, mas não tem sabedoria em lidar com o seu dinheiro. Eu mesmo não tinha sabedoria em lidar com o meu dinheiro. Então, tudo que chegava na minha mão, eu sempre gastava. Gente, e era só com roupa, nem tanto sapato. Mas assim, eu amo comprar roupa. Então, eu sempre gastava com isso. Eu nunca tinha nada. Eu trabalhava em banco, gente, eu ganhava bem para um adolescente que não tinha tanta responsabilidade, o dinheiro era só meu, eu ganhava bem. Só que meu dinheiro só ia para roupa, eu só pensava em me vestir bem, estar bem, né? Então assim, mas aí eu não construía nada. Eu não tinha nada e ia continuar assim até hoje. Exato. Se não tivesse mudado a mentalidade. Exato. Mas vamos lá, falando para crianças, tá? Como o Viviane falou, até os 5 anos, a criança, ela aprende pelo exemplo. É o momento que você começa a instalar os primeiros códigos sobre gestão financeira na vida do teu filho. É até os 5 anos. Então você vai, Viviane até deu exemplo do supermercado. Você vai no supermercado, você não leva uma lista. Você começa a pegar tudo na prateleira e colocar. Daqui a pouco a criança ela vai perceber o quê? Que tudo ela pode comprar. Tudo é fácil, né? Tudo é fácil. Então você tem que começar a mostrar pelo exemplo. Olha, eu estou com isso aqui, a gente vai no supermercado, ainda que ela não entenda, gente. Ela não vai entender o que você está falando. Mas você vai começar inconscientemente a instalar um código do consumo consciente. Isso até os 5 anos, tá, gente? Até os 5 anos ela vai sempre observar, né? Sempre vai ser pelo exemplo. Então vai partir muito de nós, de como a gente vai se comportar na frente da criança. Isso. Gente, quem tá aqui no perfil da Viviane, a gente está lá no meu perfil olhando pra frente. Aqui. Que fica centralizado. Aqui. Isso, então se vocês quiserem, tá aí embaixo, o Wellington.Lemos1, pode migrar pra cá ou pode ficar aí, Fique se à vontade. preferir, tá bom? Então até 5 anos, é dessa forma que o teu filho, a tua filha vai começar a instalar os primeiros códigos financeiros. Depois dos 5 anos, você tem que começar a fazer atividades práticas sobre o dinheiro para eles. E uma coisa que eu faço com Sofia, e eu oriento você a fazer, se você tem filhos, é desenvolver jogos com eles. Jogos, gente. A gente tem um bloqueio de que jogos vai viciar aquilo. Não, mas jogos lúdicos, jogos que ensinem sobre dinheiro. Tem inúmeros jogos. A gente
Vai desenvolver a questão de números, a criança vai começar a conhecer sobre números, raciocínio lógico, aprender a contar. Tem jogos específicos para finanças que você vai ensinar a criança a poupar, a gastar bem, a investir. E a gente se diverte jogando, e a criança aprende jogando algo que é no ambiente dela, algo que nós adultos não aprendemos, entende? Então envolva jogos lúdicos para a vida do teu filho. Comece a fazer, sem contar, né, amor, que a gente acaba criando laços muito mais fortes. Às vezes a gente para aqui, eu, Viviane e Sofia, a gente começa a jogar e é um tempo de qualidade em família. Olha só, você passa a ter tempo de qualidade entre você e seu filho, seus filhos. Tira a criança da tela. Tira a criança de tela. A criança aprende se divertindo. Está desenvolvendo a nova habilidade que é de educação financeira. Então são inúmeras vantagens. Então, isso é uma dica. Sofia está na fase agora de aprender a perder. Aí você que é mãe, igual a minha esposa, não deixa seu filho ganhar toda vez, gente. Não deixa. Qual é a pessoa aqui que só ganhou na vida? A vida mais dá tapa na gente do que aplausos. Então, quando a gente tá jogando os três juntos, eu sou a pessoa, eu sou o vilão. Eu não deixo Sofia ganhar. Ai, eu passo na frente, eu faço ela voltar o jogo pro início, porque eu tenho que mostrar para ela que às vezes a gente perde dinheiro por uma decisão errada. Às vezes a gente perde dinheiro porque comprou algo que não precisava. Então esse é o momento que eu tiro para ensinar ela a perder. Em outros momentos eu ganho, mas quando Viviane tá, aí faz ela ganhar toda vez, fica me sabotando. Eu sei, é mãe, gente. Tá? Mas a gente está trazendo isso de uma forma mais lúdica hoje, para que você também possa passar isso para o seu filho, para os seus filhos. Ensine suas crianças sobre dinheiro. Outra coisa, qual foi a última vez que o seu filho pegou em dinheiro? E agora eu vou desmistificar um problema sério que os adultos têm. É de que dinheiro não vem fácil. Olha só as crenças limitantes. Dinheiro não vem fácil, dinheiro é difícil, para ganhar dinheiro é muito trabalhoso. Entende? Porque você nunca teve acesso a dinheiro. Às vezes eu tô com uma nota um pouco maior, entrega a Sofia assim, Sofia pega, filha, quanto é esse dinheiro? Ela vai vendo, eu vou dizendo para ela. Toda semana, Sofia ganha R$5. Isso foi uma dica da Débora, que é professora de inglês. Da Sofia, R$5, que é a idade dela, 5. E aí A gente fazia um porquinho, né? Mas era muito esporádico. Mas aí toda semana não, né? Ela tem um porquinho, então primeiro foi o porquinho, depois a gente abriu, ela comprou os presentes dela e ainda tem esse porquinho aí, tá aberto. Ela tem acesso, e é algo que eu estava pesquisando para ver. Quando você faz um porquinho, a criança ela não tem acesso ao dinheiro, tá fechado, botou o dinheiro, tá fechado ali. Qual é a crença que você está instalando no seu filho? De que dinheiro é difícil, é inacessível, eu não consigo pegar. Mas quando você dá o dinheiro para a criança, ensina, instrui, diz, olha, você pode usar da forma que você quiser, é seu. Aí você mostra os caminhos, mostra as possibilidades. A criança vai decidir como ela quer usar o dinheiro. Se ela vai gastar, se ela vai poupar, se ela vai doar. Ou se ela vai investir. Ela que tem que tomar a decisão. Porque aí, ela errando ou não, a gente entra instruindo, né? Exatamente. Então, quando você não coloca o dinheiro no porquinho e entrega na mão dela, ela vai começar a criar uma consciência do dinheiro. Ela vai perceber de quê? E aí tem regras, né? Sofia, ela precisa organizar os brinquedos, ela precisa estar começando a organizar a cama dela, tem que ajudar a mamãe durante as atividades, tomar banho para a escola, enfim, para que ela possa receber. A gente está ensinando com isso a cultura do merecimento. Olha, o dinheiro vai vir para você, se você fizer algo que faça com que ele venha. Porque muitos adultos hoje acham que é difícil o dinheiro, que é muito trabalhoso. Tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. E, na verdade, não é trabalhar muito, é trabalhar inteligente. Aí o dinheiro vem. É você fazer o que tem que ser feito, na proporção que tem que ser feito, e quando ele chegar, tem que fazer uma boa administração do dinheiro. Entende? Então, começa a instruir o teu filho, mostra o dinheiro para ele, dá um dinheiro para ele, instrui ele. Olha, essas são as possibilidades, mas deixa ele tomar a decisão. Isso. Às vezes,
embora eu sempre ensine a Sofia desde cedo, desde bebezinho ensino ela sobre dinheiro, desde que ela começou a ganhar dinheiro, ela nunca gastou tudo. Ela ganhava R$5 do avô dela, toda vez que ela ia na casa dele. Ai, meu Deus, amava Toda esse vez, avô. R$5. Aí, quando eu ia na padaria, Amava ir pra casa desse avô. aí ela dizia, papai, deixa eu ir na padaria com você. Eu disse, olha, pode ir, mas você vai querer comprar alguma coisa lá, pega o seu dinheiro. E aí ela pegava os R$5 e ia na padaria, comprava, sei lá, um chiclete, alguma coisa, e o rapaz da padaria dava 2 notas de 2, de troco, ou dava 3 moedinhas, não sei. Então na cabeça dela, ela não estava gastando tudo. E hoje, Ela recebendo mais ainda, né? hoje ela pega a mesada dela de R$5, a semanada, né, que é 5 por semana, ela nem gasta. Ela pega os 5, papai, bote lá no meu cofrinho, no meu porquinho, por favor. Aí a gente vai e coloca e ela simplesmente assim. Mas por quê? O dinheiro para ela já não é algo tão escasso, que é difícil. Não, é algo que passou a ser natural. Aí, um dos sonhos dela esse ano, que a gente vai ver uma forma de fazer isso, é que ela quer fazer algo para vender e ganhar dinheiro. Foi, Eu tava pensando, foi. Ela botou isso no quadro dos sonhos. No nosso planejamento anual, que a gente coloca os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, ela colocou, papai, eu quero fazer algo para ganhar dinheiro esse ano. Olha só, uma criança de 5 anos com essa mentalidade. Mas eu lembro também que o Wellington, acho que ela tinha 4 ou 3 anos. O Wellington 4 anos. 4, não foi? O Wellington fez picolé. Fez com ela, tudo com ela, o processo todo com ela. Fez o picolé, eu tava trabalhando. Sim, compramos as frutas, as tudo. frutas, fez eu o dei picolé. R$20 para elas. Filha, R$20 para você multiplicar e fazer dinheiro. O que a gente pode fazer? Eu disse, ó, tava calor, a gente tava em Pernambuco, calor danado. Aí a gente pode fazer picolé. Aí a gente vai, continua. Aí fez todo o processo, fez os picolé, comprou a caixinha e saiu na rua vender, né? Ela, olha o picolé lá. Eu vou procurar essa... Depois a gente coloca nas histórias, Sunita. Pronto, vou procurar depois. E aí, minha filha, ela ficou super radiante, porque ela viu que, assim, ela trabalhou, fez tudo direitinho, vendeu. Quando as pessoas compravam, a menina, ai, bom trabalho. Ela dava bom trabalho pra todo mundo. Em meia hora, gente, em meia hora ela vendeu mais de R$20 em sacolé, picolé, não sei o nome que você diz. E daqui a pouco as pessoas estavam batendo lá na minha porta, querendo picolé. Exatamente. Então, assim, veja, ensina a tua criança a empreender, gente. Empreender que vai levar à liberdade. legal. Não é trabalhar... Ainda que ela queira trabalhar para outra empresa a vida inteira, ok, mas ensina a empreender. E a importância de como se receber o dinheiro, né? Sim. E como você também ganhar ele, né? Sim. Aí eu tava pensando, poderia fazer as miçangas para ela, né? Ela quer fazer. Fazer miçangas e começar a vender pulseirinhas. Então, essa consciência financeira da Sofia, desde cedo que ela está desenvolvendo, e hoje, gente, ela tem consciência financeira mais do que muitos adultos. Às vezes a gente está no supermercado, está em algum lugar que ela vê algo, ela pergunta, papai, você tem dinheiro para isso? Você pode comprar isso agora? Ou então ela diz assim, você tá com cartão? Você tá com cartão, ela já sabe o que é cartão, né? Você tá com cartão aí, a gente pode comprar. Às vezes ela quer 2 coisas, principalmente todo mês, gente, todo mês. A Viviane separa lá R$50, R$60. Vai, meu amor. Aí levo ela para uma loja e digo assim, você escolhe e vê se mamãe pode pagar. Aí ela fica, esse você pode? Esse você pode? Às vezes ela só sai com um brinquedo e tá satisfeita. Mas às vezes ela escolhe 3 coisas que deu menos de R$50, super feliz, porque agora o que importa para ela é quantidade, né? E não qualidade. Então ela acha que fez um bom negócio, assim, sabe? Mas para ela fez, porque ela trouxe 3 brinquedos e conseguiu comprar os 3 de forma que ela gostou e que eu pude pagar, né? Que Sim. eu pude pagar. Aí Isso. todo mês a gente faz isso com ela. E com isso, ela tem 5 anos, Vivi. E com isso, eu vejo que Sofia não fica insistindo pra gente comprar nada. A gente vai pra todo lugar. Aí ela pergunta assim, mamãe, você pode pagar isso aqui? Às vezes a gente tem dinheiro, mas eu falo assim, hoje não, filha. Sim, não é sempre dizer sim para criança. Eu falo, hoje não, filha, lembra do brinquedo do mês, mamãe pode comprar no brinquedo do mês. E ela espera, porque as crianças hoje estão mediatistas. Com essa tal de internet e tecnologia que vê tudo ao mesmo tempo. Você vê um desenho, eu tava dizendo pra ela, filha, antigamente, mamãe assistia um desenho hoje e só ia assistir outro episódio no outro dia. Mamãe tinha que esperar para outro dia. Hoje você assistiu uns 10 ao mesmo tempo. Então acaba criando isso, uma criança que não sabe esperar.
E aí quando a gente fala isso, ó, lembra do brinquedo do mês? Então só no próximo mês. E aí ela espera o próximo mês. Às vezes ela até esquece, eu falo, filha, vamos hoje pra loja. Ela lembra e fica super feliz. Então a gente acaba até educando de outras formas, para não fazer birra, para não ficar insistindo, né, em comprar alguma coisa, em levar alguma coisa. Ela não fica. E aí tu falou algo interessante. Às vezes a gente diz não, mas como dizer não? Olha aqui, Figueiredo perguntou. Débora. Como eu falo pra ela que não tenho dinheiro sem colocar na cabeça da criança que a mamãe está sempre sem dinheiro? Débora, é isso que eu ia falar agora. Gente, não sei não, tô usando não. Gente, o que acontece? A gente ouviu tanto não na infância. Papai, compra isso pra mim? Não. Só que o não normalmente vem acompanhado de uma outra palavra. Não, eu não tenho dinheiro. Não, você acha que eu faço dinheiro? Não, você acha que eu trabalho para isso? Gente, é tanta crença limitante, tanto bloqueio sobre dinheiro que foi instalado na nossa cabeça que a gente acaba replicando para os nossos filhos de forma inconsciente. Então, se você vai no supermercado em algum lugar e você não tem dinheiro para comprar algo para o seu filho, você vai dizer assim, ó, isso é só uma forma. Você vai dizer, filho, filha, olha só, mamãe tem dinheiro, só que o dinheiro que mamãe tem, mamãe vai comprar aquilo, ou é para comprar aquilo para você. E aí você diz... Na próxima vez, quando a gente vier, a gente compra isso. Em uma próxima vez, ou quando a mamãe receber o salário, mas aí você vai fazer uma promessa, você cumpre, faz o que a Viviane diz, o que ela faz. Separa R$50, R$20 por mês e cria essa cultura no teu filho de que uma vez por mês você também vai parar e comprar algo para ele. Gente, não é sobre o valor. Muitas vezes... A importância, né? Olha só. Se sentir querida também. Lá em Pernambuco, a gente tinha um lugar que era o lugar do açaí que a gente ia. Uma vez por mês, uma vez por semana, a gente saía em família para esse açaí. A gente não gastava R$20. Sofia tomava o açaí dela, eu tomava o meu. Certo que lá é mais barato do que aqui em São Paulo, né? Convenhamos. Mas procura algo para você fazer uma vez por mês com o teu filho e dizer, olha, papai ou mamãe vai pagar isso para você, vai comprar isso para você. A criança, ela não está se importando com o valor, se é 100 mil, R$1 milhão, ela está se importando com o ato de receber. Você está ensinando para ela de que o dinheiro, de que as finanças são importantes. E aí, o como dizer não é que vai fazer com que essa criança ela comece a desenvolver um modelo de dinheiro com menos bloqueios. Não tem como não ter bloqueios, mas com menos bloqueios, tá? Então, diz exatamente aquilo que você vai fazer. Débora, tu botou assim, né? Exatamente esse meu medo. Isso que eu não quero passar. Ontem me perguntei isso, porque ela queria almoçar na padaria, mas não era o momento. Débora, sabe uma coisa que mudou assim a chave? O pastor na igreja falou assim, você serve a Deus ou serve ao Deus do dinheiro, que é o Maomé, né? Aí eu disse, a Deus, né? Aí ele disse, mas de 100%, 90% você serve ao Maomé. Eu disse, misericórdia. Mamon, né, vida? Mamon, desculpa, gente. Aí eu disse, misericórdia, não. Quando você fala assim, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Sei lá, você deixa de fazer as suas coisas dizendo que nunca tem dinheiro. Gente, quem é o Deus? Quem é o nosso Deus? Ele é o Deus da prata e do ouro. Ele que é o dono do nosso dinheiro. Então a gente tem que começar a mudar isso, a forma de que a gente fala, né? Então assim, quando ele fala assim, eu não vou, se Deus quiser eu vou participar disso aqui. Se Deus quiser eu vou comprar isso aqui. Se Deus quiser a gente vai na padaria almoçar. Entendeu? Então é mostrar pra ela, ó, filha, não é o momento de a gente ir agora. No próxima vez, se Deus quiser, a gente vai. Então é incluir, dizer que vai e cumprir. Entende? Quando ele falou isso, assim, eu disse, poxa, foi uma mudança de chave, assim, pra mim. Foi libertador também, porque tudo a gente fala, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso comprar porque eu não tenho dinheiro. Se Deus quiser, a gente vai comprar. Agora, no momento, a gente não pode. Mas vamos orar, sabe? Então já muda o contexto, né? E aí a gente aproveita... E inclui a fé. Incluir, exatamente, a fé, os princípios de Deus sobre o dinheiro. Quando a gente diz, Sofia pede algo, a gente diz, olha, agora não, mas vamos orar. Em algum momento, aquilo vai realizar e a gente lembra ela. Olha, lembra da sua oração? Ontem você não estava, você estava tomando banho. E eu chamei Sofia, disse, filha, vem cá, vamos orar aqui comigo. Ora pro papai. Eu pedi para ela
orar por mim. Ela disse, mas pelo quê, papai? Eu falei algumas coisas para ela, e aí ela fez a oração dela, por mim, sobre trabalho, sobre família, sobre a nossa fase atual. Para quem não sabe, nós vamos ser papais novamente. E aí eu pedi para ela orar por mim. Eu estou exercitando a fé nela. E quando a gente ora por algo, ela orou muito por um irmãozinho. E aí quando a gente deu a notícia para ela, a gente foi lá no quadro dos sonhos desse ano, que era um planejamento para esse ano, e a gente marcou como realizado. Gente, você não tem noção. Todo o desenho dessa menina, ela fazia o desenho de uma mulher grávida. Toda vez ela me desenhava grávida. Até ela mesmo, porque ela tanto que queria tanto esse irmãozinho. Exato. Então, voltando aí à questão da Débora, cria, Débora, um objetivo. Se a Antonella, né, ela estava com esse desejo, provavelmente ela vai sentir esse desejo novamente. E aí você tem duas opções. Uma, estar preparada para quando ela pedir, você corresponder com um sim. Porque às vezes, gente, só o não, você está causando um bloqueio de escassez, de que você nunca tem. Então, é dois caminhos. Um, ou você cria, está preparada para quando ela pedir novamente, você levar ela e mostrar para ela o valor. Olha, filha, lembra aquele dia que você me pediu e eu não podia, ou eu não estava com dinheiro para vir, usei o dinheiro para um outro objetivo. Hoje a gente veio, tá vendo? Que Deus ele abençoa, que Deus ele nos proporciona aquilo que a gente deseja. E o segundo caminho antes dela pedir, você surpreender. Sim. Então separa lá R$30, R$40, vai na padaria, ainda que você mesmo só faça um lanche, mas leva ela para almoçar na padaria. É algo que ela está almejando. Gente, nós precisamos criar um hábito de realizar os sonhos dos nossos filhos, não os que nós achamos que é o sonho dele. Por exemplo, às vezes os pais compram presentes caríssimos para as crianças. Às vezes os pais realizam coisas absurdas, fazem festas absurdas para as crianças. Interior dele, né? Mas não é para o filho, é para ele, é para ela, aquilo que ela gostaria de ter tido. Só que aí quando você dá algo para a criança, para ela é indiferente. Eu lembro uma cena de um filme que nós assistimos, que é aquele filme de adoção, que os pais adotivos compraram um monte de presente para as crianças, presentes caros de shopping e tudo, mas as crianças só quiseram saber das caixas, porque a diversão para eles, onde eles estavam antes, eram as caixas de papelão para fazer os carrinhos, para fazer as casas, e os presentes nem aí. Então o seu filho não precisa de presente, ele precisa realizar os sonhos. E Sofia, gente, a gente fica perguntando, filha, qual o sonho que você tem? Qual o sonho que você tem? E são coisas simples. Lembra de algum? Agora de Sofia, que seja... não sei. E pra Disney? Não, pequeno assim do dia a dia. São sonhos pequenos. Papai, você realizou o meu sonho. Ela enche os olhos. A festa do pijama. Que ela queria ir pra uma festa do pijama. Tinha um deles. Aí, quando foi, ela agradeceu que só a Deus por ter ido para uma festa do pijama. Não era um presente, era só ir para uma festa do pijama. Exato. Então, assim, realize os sonhos dos seus filhos, mas os dele. Mas você, como adulto, tem que moderar. Não é você dar a sua vida, né, acabar suas finanças para realizar um sonho. Não, você entende. Mas você tem que ser assertivo em relação ao que você vai fazer pelos seus filhos. E, gente, mostre valor nas pequenas coisas. Mostre valor, mostre a importância do dinheiro. Se seus filhos desperdem, é algo que aqui em casa por ser algo também que para mim foi muito privado, foi a alimentação na infância, eu procuro mostrar para ela, filho, olha, não desperdiça comida. Se você não quer, não coloca no prato. Tem crianças que não têm, e aí você vai mostrando o valor. Às vezes a gente sai para comer algo, ela olha, filho, o que é que você quer comer? Mas é aquilo que você vai comer. Porque muitas vezes a gente sai comprando, metendo um monte de coisas nos nossos filhos, mas a gente não ensina o valor das coisas. O valor de receber, né? Sim, exato. Então, entenda, são 4 pilares, e eu vou falar dos 4 pilares da inteligência financeira. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu ensino muito sobre inteligência financeira. Tá? É um passo à frente da educação financeira, a inteligência financeira, que são baseados em 4 pilares. 4 pilares.
Quais são, mamãe? Mostra aqui nos meus dedos. Quais são os 4 pilares? Vou para gastar esse. Vai, mostra aqui. Fiquei até com medo. Vai. 4 coisas você tem que saber sobre o dinheiro, você é adulto, e que tem que ensinar para o seu filho. 4. Ensinar ele a poupar, a gastar, a poupar, a doar e a investir. Você tem? Ok? Então, assim, quando você ensina o seu filho esses 4 pilares da inteligência financeira, você está criando um adulto consciente, um adulto que vai ser rico, que vai ser próspero, que vai conseguir construir patrimônio. Porque o dinheiro vai chegar na mão dele e ele vai saber o que fazer. Lembra que eu falei da Sofia, que hoje ela recebe a semanada dela e ela nem sequer gasta? Às vezes a gente vai para a igreja e eu provoco ela. Eu digo, filha, paga um picolé pra gente hoje. Ela vai lá e paga, gente. Às vezes ela. Às vezes ela, não, papai, eu vou gastar meu dinheiro. É muito raro ela falar isso, mas aí eu mostro, filha, mas paga hoje pra papai, pra mamãe, o picolé. Porque eu tô ensinando ela a doar, a compartilhar o dinheiro também que ela ganha, mas por um propósito bom, justo. Sim. Às vezes a gente, quando vai pra igreja, gente, todo domingo ela dá oferta na igreja do dinheiro dela. Todo domingo ela dá oferta no cultinho infantil do dinheiro dela. Ela tem um porquinho com moedas, com notas, ela vai lá, pega as moedas e dá. Há 2 semanas a gente foi no shopping e ela disse, mamãe... Me dê 4 moedas. 2 para a igreja... Era 2 para a igreja. 2 para a igreja e 2 é para trocar as bolinhas, aquelas bolinhas que quicam, que pulam. Enfim, então... Não, foram 6 moedas. Aí ela queria dar 2 na igreja, 2 para trocar R$1 por bolinha e 2 para comprar alguma coisa lá no shopping. Então, assim, veja, essa percepção, gente, de saber que o dinheiro ele tem objetivos, que você tem que fazer aquilo. E eu lembro que ela falou, mas eu não quero dar na igreja mais. Aí depois, quando a gente estava no caminho, ela disse, eu não vou dar mais o meu dinheiro da igreja. Eu disse, por quê, filha? Ela disse, porque eu vou comprar as minhas coisas lá no shopping. Aí tu entrou dizendo. Aí eu disse, filha, olha só, você não tinha colocado o propósito de 2 moedinhas dar na igreja? Vamos fazer um acordo? Você dá as suas moedinhas na igreja e quando chegar no shopping, papai compra algo para você. Então, assim, eu estou mostrando para ela o seguinte, que quando ela cumpre o propósito do coração dela, e nesse caso específico era a doação, né, doar na igreja, eu quis mostrar para ela de que quando ela faz isso, Deus abençoa e manda mais. O ato da gente dar o dízimo, e eu não quero entrar em dízimo hoje, mas isso é importante falar, o ato de nós darmos o dízimo da igreja não nos faz prosperar. Né? Não nos faz prosperar. Se você não tem uma boa gestão das suas finanças, vai servir para a igreja? Vai, porque a igreja vai fazer boa gestão, vai fazer a manutenção, enfim, tudo que a gente já sabe que a igreja faz. Isso é importante. Mas para mim, que estou doando, devolvendo o dízimo para a igreja, para o Senhor, não vai ter efeito se eu não tiver uma boa gestão nas minhas finanças. Entenda? Entende? Então, faça isso. Doe, seja generoso. E Deus também dá vários exemplos, né, na Bíblia, sobre o filho pródigo. A gente pode tirar muitos exemplos dali, né, daquela história. Que ele quis sair da fazenda do seu pai, o pai dele vendeu toda a parte dele, não foi? Deu dinheiro para ele, e ele saiu de lá dizendo que ia multiplicar aquele valor. Só que aí ele não sabia lidar com dinheiro. Então ele caiu nos deleites da vida, com mulher, com farra, acabou gastando todo o dinheiro e voltou sem nada no bolso, todo rasgado de ferida. Então, assim, a gente tira muita lição, porque assim, você pode ter muito dinheiro, mas se você não sabe lidar com ele, se você não sabe administrar ele, não vai dar em nada. Você vai acabar perdendo tudo. Exato. Olha só, uma coisa importante, tá? Ensina seu filho de que ele precisa ter metas de curto, médio e longo prazo. O que eu estou falando para você aqui, para o seu filho, serve para você, serve para a gente como adulto, tá? Tá, eu vou ler aqui a comentário da Débora, deixa eu só terminar aqui essa ideia. Então, o que eu estou ensinando para os filhos, que a gente aplica com a Sofia, a gente aplica para os adultos também, ok? Então, se você não tem filho e está aqui, aplique isso na sua vida que vai funcionar também. O que é que acontece? O filho, ele precisa saber que o dinheiro ele deve ser usado no curto, médio e longo prazo. Aí, às vezes, eu pergunto para a Sofia, qual o brinquedo que você quer? Um brinquedo que seja mais caro. Ou seja, é algo para o longo prazo. E o longo prazo de uma criança é 1 ano, gente. Não é 10 anos igual do adulto. Se você é adulto, tem um sonho de longo prazo, uma casa a longo prazo, você tem que trabalhar ali 5 a 10 anos para realizar, ok?
O longo prazo de uma criança é 1 ano, no máximo. Lembra, é uma criança. E, gente, assim, como o Vitor tá falando, são etapas. A gente não vai dar prazo para uma criança que tem 5 anos. Sim. Não. Isso aí já é uma criança com 7, 2 anos que vai ter uma visão de percepção, né, maior. Então, assim, até 5 anos ela vai ver o exemplo dos pais. De 5 anos em diante, a gente vai começar a introduzir dinâmicas, tipo uma mesada, jogos, como ela utilizar essa mesada, se ela vai poupar, se ela vai gastar, se ela vai doar. Então, sempre deixar ela decidir, porque aí ela errando ou acertando, você vai mostrar como ela conduzir. Entendeu? Então, assim, aí de 7 a 12, aí você já vai introduzir uma coisa mais... Investimento, mostrar sobre investimento, jogos mais para a idade, exatamente. E aí, voltando à questão do longo prazo, do curto, médio e longo prazo, aquele dinheiro que o seu filho recebe, você tem que ensinar para ele que nem sempre ele vai gastar. Por quê? Porque ele tem um objetivo de médio ou longo prazo, de 6 meses, de 1 ano para realizar. Ele vai ter dinheiro suficiente? Às vezes não. Mas você precisa recompensar o seu filho por um esforço que ele está fazendo de não gastar. Ou seja, recebe 5 e o presente é R$100, em 6 meses não vai ter 60. Mas aí em 6 meses você surpreende, vai lá, filho, ó, você juntou o dinheiro e papai foi lá, vamos comprar, faça junto com o seu filho. Vamos comprar, filho, o seu presente agora? Papai vai te dar esse dinheiro porque você se esforçou. Aí você completa o dinheiro, vai junto com o seu filho e compra. Essa semana eu fiz uma compra da Sofia pela internet, mandei para Pernambuco, que eu esqueci de trocar o endereço dos brinquedos, mas enfim. E aí eu fiz junto com ela, filho, olha, tem essas opções aqui, vamos comprar, qual que você quer? Faça junto com o seu filho, envolva ele, porque você está ensinando para ele o valor das coisas. As listas, se você for no supermercado, faz a lista dele, faz a lista da casa, e aí se puder comprar, compra o que ele colocou na lista. Se não puder, filha, hoje não, na próxima vez a gente compra. Então, assim, sempre introduzir ele com o orçamento da família, né? Sim. Que a gente falou sobre isso no planejamento. Respondendo Débora aqui, ela colocou assim, ainda sobre o almoço na padaria, que a filha dela pediu e ela não podia naquele momento. Quando ela falou que não era o momento, se propôs a pagar o almoço, mas eu disse que o dinheiro dela deveria ser melhor usado. Aí ela falou que não queria usar no futuro, e sim no agora. Débora, faz perguntas, sabe? Porque assim, as crianças saem com cada questionamento que só Jesus na causa. Então assim, mas por que você quer gastar o seu dinheiro agora? O que é que vai ser de importante? O que é que você está sentindo agora? Entende? E por que ela queria ir para a padaria com você? Isso. Aí, assim, será que não era por um tempo de qualidade com você? Não era nem pelo almoço? Então tem que fazer perguntas, entender. Gente, tudo que a gente faz causa uma reação, um sentimento. Então qual o sentimento do seu filho, da sua filha naquele momento? Às vezes a gente para, a Sofia tá com uma reação assim, que a gente... É normal de criança, gente. Não tem criança perfeita. Isso. Tem momento que ela vai estar bem, até a gente é assim, a gente se acorda bem, assim, a gente acorda mais chatinho. Aí a gente pergunta, filha, respira, o que é que você está sentindo? Se for algo novo que ela não sabe, a gente vai tentar explicar para ela que aquela reação é o sentimento X. Se for algo que ela já conhece de sentimento, ela vai dizer, papai, eu estou sentindo isso, 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 aquilo. E aí você, como adulto, instrui. Então, no caso específico da Débora, ela até falou assim, fiquei até na dúvida se tinha falado a coisa certa. Eu acho que você falou a coisa certa. Era só um momento de entender o porquê a filha queria tanto ir na padaria. Será que até ela se propôs a pagar. Porque aí, nesse caso, ó, filha, no momento agora não vai dar. Vamos fazer um almoço juntas? Vamos fazer um momento piquenique, sei lá? Não, então, mas aí, imagina, se Débora diz sim para a filha, e a filha paga, tem duas coisas que a gente também pode aprender. Vai gerar várias coisas boas. Né? Exato. Primeiro, ela já tem essa consciência de que o dinheiro dela pode ser bem aplicado. Almoçar com a mamãe. Você pode abordar isso com ela de que, filha, em outro momento, mamãe vai pagar o almoço para você. Ou seja, a reciprocidade. Isso. Entende? E aí você entender o porquê também do sentimento e focar nisso, naquilo que ela está precisando. É como eu falei, às vezes não é nem o almoço, às vezes é um momento com a mãe, às vezes, por exemplo, às vezes a gente passa tanto tempo no celular que Sofia diz, papai, deixa o celular, vamos brincar comigo.
entende? Então muitas vezes não é pelo o fato do almoço, é o tempo de qualidade que o filho está pedindo da gente, ok? O que mais? Sim, então os 4 pontos. Ganhar, gastar, poupar, investir. Nós adultos precisamos saber disso, isso é inteligência financeira, não é mais educação. Coisa simples, todos nós sabemos que não pode gastar mais do que ganha, mas os adultos não conseguem, sempre gastam mais do que ganham. A gente sabe que não pode estourar cartão de crédito, cheque especial, mas a gente faz por falta de inteligência financeira, não é educação, ok? Então eu acho também que é por falta de controle das emoções, porque inteligência financeira. tudo está relacionado às nossas emoções. Sim. Então eu estou falando por mim, quando eu estava triste, a minha alegria era ir para uma loja e sair comprando, feito uma louca. Exato. Então eu descarregava todas as minhas emoções, todas as minhas tristezas naquela compra. Naquele momento eu estava me sentindo super feliz, mas quando eu chegava em casa era pior ainda. Então a gente tem que ter esse controle, tem que ter essa inteligência, né? Quando você domina os seus pensamentos, suas emoções, você acaba lidando. De novo? Gravando aí pra vocês, pra gente estar piscando aqui, abrindo e fechando. Voltou, acho que voltou. Gente, aí é o seguinte, hoje à noite eu vou dar uma aula, essa aula vai ser no Meet, né? Não vai ser live, vai ser no Meet. Então, quem tiver lá no grupo, Finanças em Jogo, eu vou botar o link lá, vai ser 8 horas da noite. Vamos falar sobre finanças, educação, inteligência financeira, endividamento, renda, enfim, um monte de coisa. Vai ser hoje à noite às 20 horas. Entre lá no grupo, o link está na bio, se você não tá, entra no link da bio e vai para o grupo, tá? Ponto. O que é que acontece? O teu filho, ele vai ser o adulto de amanhã. O teu filho, ele vai ser o adulto de amanhã. E você vai ser como é que eu posso dizer? O vovô ou a vovó de amanhã. A pergunta é, você vai querer depender do seu filho? Você vai querer ser um peso para o seu filho? Ter que o seu filho pagar as coisas, sustentar você? A gente não quer, como adulto, a gente não quer isso para os nossos filhos. A gente quer que eles cuidem da vida deles. Então, cuida da tua vida hoje, nunca é tarde. Desenvolve a habilidade financeira que você precisa como casal também. É esse projeto que a gente está fazendo, Finanças em Família, é para o casal, é para a família prosperar, tá? Mas também, da mesma forma que você não quer que os seus filhos banquem você no futuro, você precisa garantir de que eles vão ter conhecimento suficiente para que a família deles seja uma família forte financeiramente. As pessoas perguntam para a gente, mas como é que vocês conseguem isso? Como é que vocês conseguem aquilo? Gente, nós nunca ganhamos muito dinheiro. Nós nunca ganhamos muito dinheiro a ponto de nós simplesmente usamos inteligência financeira. A sabedoria de Deus, a gente busca muito a sabedoria de Deus na nossa vida. O que é que a gente precisa fazer? Quando a gente recebe um dinheiro, o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente ora e pede a orientação de Deus e busca o conhecimento necessário. A gente fica vendo tantas pessoas que têm tanta oportunidade, que às vezes ganham tanto dinheiro, mas não tem nada na vida. Então não seja assim, não plante isso na vida dos seus filhos, tá? Busque ensinar, mude primeiro você. Mude você primeiro, para que os teus filhos possam ter uma boa referência. Seja diferente do que você foi ensinado assim, né? Se você tem algum bloqueio, esses bloqueios que o Eto falou, que os pais da gente... Não por maldade, gente, eu não tô aqui querendo apontar, não. Porque eles deram o melhor deles. Eles deram o melhor deles e amém. Mas na época deles era muito mais difícil essas informações, né? Não tinha essas informações, não tinha tecnologia. Os pais deles não ensinavam isso, ensinavam a trabalhar para ganhar dinheiro e pagar as contas. Sim. Na época era assim, a gente foi ensinado assim. Então, assim, a gente vê hoje que é diferente, que a gente pode tudo se a gente colocar Deus na frente. Então a gente é capaz de aprender tudo, a gente é capaz de ganhar dinheiro, a gente é capaz de fazer o que a gente quiser de acordo com o que Deus quer para nossas vidas. Quando a gente coloca Ele na frente, Ele vai direcionando a gente, né, vida? É isso. Então assim, quebra esse ciclo da família, do que os pais ensinou, a escassez. Tem família que ensina a poupar. Vou falar um pouquinho aqui.
Teve uma vez, gente, que a gente tava com muito dinheiro na conta, assim, um dinheiro razoável na conta. E o Hélio tinha medo de pegar assim, não é? Bloqueio da escassez. Mas- Se você é escasso, você nunca vai prosperar. Nunca. Porque você pode ter 1 milhão na conta, você vai continuar escasso. Quebra isso na tua vida. Mas aí não era culpa dele, nem dos pais dele, porque a infância dele foi tão difícil que eles poupavam muito, né, na vida, se reservavam muito, porque tinha medo, quem é que não tem, né, de não ter comida, tinha medo de não ter, principalmente comida, né? E assim, por exemplo, na minha infância, né? Foi uma infância bem difícil. A gente ganhava, sei lá, R$5, a gente tinha que fazer aqueles R$5 render a semana inteira, o mês inteiro. Então era muito regrado. E isso causa um bloqueio de escassez, onde, independente do valor que você tenha, você sempre na mente vai achar que você vai ficar sem dinheiro. Isso. Ok? Mas você tem uma outra live. É. É uma outra live. Então, Escassez. assim, quebra esses bloqueios, né? Quebra esse ciclo, crenças. as crenças limitantes que falam sobre o dinheiro e vai prosperar, gente. Vai em busca dos seus sonhos, né? E ensina diferente para os teus filhos. Acho que é sobre isso, né? Olha só. Decisões saudáveis hoje sobre o dinheiro vão te dar um futuro muito mais próspero. Tudo está nas decisões que nós estamos tomando errado em relação ao dinheiro. Gastar na hora errada, investimentos errados, trabalhar demais achando que vai ficar rico. Decisões saudáveis hoje vão te dar um futuro muito mais próspero. Às vezes você tem que precisar abrir mão de algumas coisas, sabe? Para poder ser assertivo, né? Tomar a decisão certa. Isso eu falo agora em relação a tudo, e principalmente ao dinheiro. Isso já é outra live também. Gente, por hoje eu acho que é isso. Vamos tirar um print. Mas ó, toda terça-feira de 8 horas estaremos aqui. Gente, e a gente vai deixar essa live por 2 dias. A gente vai deixar 2 dias essa live lá no meu canal, o Wellington Lemos Educação Financeira. Vai lá no YouTube, assiste de novo, compartilha. Só que depois de 2 dias eu vou tirar ela, eu não vou deixar mais ela aberta. A gente vai colocar todas as nossas aulas no Clube dos Endinheirados, que é um clube que a gente lançou, que eu lancei, onde eu estou ensinando sobre finanças, sobre dívidas. Então, esse projeto, conversei com a Viviane hoje, Finanças em Família, vai ficar 2 dias disponível no YouTube. Então corre, assiste, compartilha. Depois de 2 dias eu vou tirar e vou colocar no Clube dos Endinheirados para quem está dentro do clube ter esse acesso. E vocês interagirem mais aqui, gente. Toda terça-feira a gente tá de 8 horas. Isso. O horário não é muito cedo. Dá para todo mundo assistir. A gente tá aqui interagindo, aprendendo nesse bate-papo, tá bom? Exato. A gente aprende com vocês e vocês aprendem com a gente, tá bom? O que Deus fala sobre as finanças em família. Fechou. Tá? É isso. Vamos tirar um print. À noite, quem tiver no grupo, eu vou mandar o link lá da aula. 8 horas da noite vai ter aula fechada pelo Meet, só para quem tiver no grupo. Então, corre Hoje e vai entra ser lá. sem Sofia, ela tá dormindo. Sofia tá ainda. dormindo. Vamos tirar o print. Como é que tira o print aqui que eu não sei? Vai, mamãe. Seu celular dela. Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir tirar o print nessa posição. Tirei, mamãe. Gente, tira o print aí e manda pra gente. Vai, vem. Printei! Tira! Foi. É isso. Beijo Gente, no teu coração. Beijo, bom dia. Paz e Ótimo dia pra prosperidade. vocês, tá? Na tua família, paz e prosperidade nos teus Amém. negócios, em tudo Deixa que eu ver você quem tá colocar aqui. as mãos, Ele ajuda. já prosperou em nome de Jesus. Creia Amém, nisso. em nome de Toma Jesus. as Bom decisões dia, Renilde. assertivas em relação ao dinheiro, que Deus vai te fazer prosperar. Ó, gestão, doação e fidelidade. Esses são os 3 pontos para você prosperar conforme a gente aprende na Bíblia. Gestão financeira das tuas finanças, lealdade ao Senhor e doação. Faça esses 3 pontos que você vai prosperar abundantemente. Fechou? Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.